Olá pessoal, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do capítulo 5 do livro Amando a Deus no Mundo. E antes da gente retomar, vou fazer uma breve revisão com vocês do que a gente viu na semana passada. Para ajudar a gente a refrescar a memória e continuar o estudo desse capítulo 5 que tem como título a dicotomia moderna. Então, na semana passada, a gente fez uma breve exposição do primeiro capítulo de Daniel. Destacamos ali alguns pontos interessantes da leitura a respeito de como Daniel e os seus amigos não só resistiram à pressão e à influência do Império Babilônico, mas ao mesmo tempo influenciaram aquela cultura. Né? Vimos que trabalhar no mundo é diferente de trabalhar sob a influência do mundo e dos valores do mundo. A gente também discutiu essa relação entre o trabalho missionário, o trabalho pastoral, com o trabalho que a gente chama de secular, né? E discutimos a respeito de qual deles é mais nobre, ou qual deles tem mais valor, né? E a gente viu que tanto os dois têm a sua importância. Nós somos vocacionados, podemos ser vocacionados tanto para o ministério pastoral, missionário, quanto também podemos ser vocacionados para exercer a nossa profissão e glorificar a Deus através do nosso trabalho, bem como Daniel e os seus amigos glorificaram a Deus servindo e trabalhando no império pagão, a um rei pagão. E a gente discute muito sobre essa dicotomia, esse dualismo entre sagrado e profano, essa separação entre andar superior, andar espiritual e o andar de baixo, que é o andar das coisas materiais, do mundo físico. Vimos o quanto isso pode ser, essa separação, né, pode ser um tanto que prejudicial e nos levar a adotarmos um determinado padrão moral correto ou santo quando estamos em ambiente que a gente considera espiritual e em ambientes que a gente considera secular, podemos viver de uma forma qualquer. Então vimos o quanto isso pode impactar a nossa vida, a nossa visão de mundo. Conversamos sobre 3 tipos de estudante, né? O primeiro é aquele que logo ao entrar na universidade logo abandona a fé e os princípios da fé cristã e vive como se nunca tivesse sido ou professado a fé cristã. O segundo que, pelo contrário, né, continua preservando os valores da moral cristã, mas restringe o cristianismo apenas a uma conduta moral e não corta qualquer tipo de relacionamento, de relação com o mundo, com as pessoas que não conhecem a Cristo, se isola, né, se blinda de toda e qualquer influência, mas ao mesmo tempo deixa de exercer o seu papel, a sua influência na vida das pessoas, na cultura, na sala de aula. E o terceiro tipo de estudante, que é aquele que, ao mesmo tempo em que resiste às pressões da universidade, exerce, não se blinda, não se fecha, mas procura ou aproveitar as oportunidades para influenciar as pessoas, influenciar a cultura, se relacionar, né, com pessoas que não conhecem a Cristo e exercer o amor de Cristo também por elas. E no final a gente finalizamos a aula passada discutindo alguns casos práticos para tentar, de fato, aplicar esses conceitos que a gente conversou. Né? A semana passada a gente começou lendo o capítulo 1 de Daniel e hoje a gente vai tratar de um trecho de Colossenses para a abertura, né, dessa aula, mas antes disso eu achei interessante e oportuno trazer essa reflexão que eu tirei do próprio livro, né, do capítulo 5, que conclui, que resume um pouco do que a gente viu na aula passada. Então ele fala, acompanhe comigo, essa dicotomia, né, esse dualismo entre sagrado e profano, santo e secular, essa dicotomia nos coíbe, né, nos impede, né, de trazermos ideais cristãos para dentro da esfera pública. Crentes que se afastam do mundo
em nome da santidade, tendem a isolar a sua fé e privar o cristianismo do seu espaço no debate público, né? Quando aceitamos essa dicotomia, tornamos-nos mundanos em nossa cosmovisão, e mais para frente ele afirma que quando aceitamos essa dicotomia, nós nos distanciamos de cumprir a nossa missão. Tá? Logo mais a gente vai ver 2 exemplos de como esse distanciamento, ou de como o Evangelho aceitou essa dicotomia, principalmente no contexto norte-americano, que é o exemplo que ele traz no livro. Antes de conversarmos sobre esse exemplo, vamos abrir comigo aí na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, nos versículos aí de 15 a 23. Eu não vou fazer a leitura, eu recomendo que você dê um pause no vídeo para fazer essa leitura. E caso ainda não tenha feito, aproveite também para fazer uma oração e pedir a Deus que ilumine o nosso entendimento no estudo desse capítulo, dessa palavra e desse assunto. Bom, no capítulo 1 de Colossenses, do trecho aí do versículo 15 ao versículo 23, Paulo faz uma das declarações mais belas a respeito da supremacia de Cristo. Só para efeito de curiosidade, esse trecho, né, acredita-se que esse trecho já havia sido composto, já era de conhecimento popular, já era uma canção, né, composta pelo povo, já era de conhecimento do povo, que Paulo adaptou para colocar na sua carta. É bem provável que já era de conhecimento popular esse trecho, né? Ou pode ser também que Paulo aproveitou desse conhecimento popular, não era uma canção escrita, mas que Paulo aproveitou de algo que já era familiar, já era conhecido pelos cristãos naquela época, e adaptou para colocar aqui na sua carta. Então, esse trecho ele tem como propósito, né, ele coloca Cristo como ele tem a função de reforçar a supremacia de Cristo na criação, a supremacia de Cristo na redenção e a supremacia de Cristo na sua igreja, né? E eu queria atentar principalmente para o primeiro tópico, né, da supremacia de Cristo na criação. No versículo 15, 16, a gente tem que este Cristo, né, é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então aqui Paulo já quebra aquele pensamento grego, pensamento helenístico, dessa separação entre profano, entre sagrado e secular, profano e santo, porque declara Cristo como o Criador de todas as coisas, é aquele que está acima de todas as coisas, quer sejam elas físicas, materiais, do andar de baixo, quer sobre as coisas espirituais, do andar de cima. Cristo é a imagem do Deus invisível. Então, o Deus que era invisível tornou-se visível, tornou-se material, né? Tornou-se físico, tornou-se tangível na pessoa de Cristo. E aqui a gente percebe, reforça essa ideia de Cristo como Senhor de todas as coisas, quer sejam elas espirituais ou físicas, e a gente conclui que a gente viu na aula passada, que o cristianismo tem muito a contribuir não só para o aspecto espiritual, né, não só para o andar de cima, mas também para o andar de baixo. Quando a gente valoriza demais o andar de cima, a gente tem um problema, né, de nos esquecermos ou de desprezarmos a contribuição, o valor das coisas materiais, né? Até porque a gente viu Daniel, exemplo de Daniel, exemplo de José, né, servindo a Deus, a um império estrangeiro e contribuindo, né, não necessariamente para a conversão de pessoas,
para o povo de Deus, mas contribuindo principalmente para o livramento, né, para os resultados, para as crises que aqueles governos passaram através da revelação de Deus, através do poder de Deus. E quando a gente valoriza demais o aspecto material, a gente negligencia a importância do andar de cima, das coisas espirituais, das coisas que não são visíveis. Isso também pode ser bastante perigoso, assim como a gente vai ver no contexto, no exemplo que o Eber traz no livro, que é o exemplo norte-americano, né? O exemplo do evangelicalismo norte-americano aí ao final dos anos de 1800, próximo da entrada do próximo século, nos anos de 1900, houve uma clara separação, né, entre populistas, a ala populista e o que ele chamou de ala racionalista, né? Enquanto a ala populista, né, dos evangélicos valorizavam ou davam maior ênfase ao andar superior ou espiritual, os racionalistas acabavam enfatizando mais o andar de baixo, o andar inferior do aspecto material. A ala populista dava sua ênfase mais em defender a religião como uma experiência emocional e particular. Olha só o que ele fala a respeito dessa visão, que essa visão produziu uma nova teologia da conversão, onde ao invés de alguém ser cuidadosamente avaliado pela igreja e caminhar gradativamente rumo à certeza da salvação, os reavivalistas, esses da ala populista, ofereciam uma certeza imediata que habilitava o convertido a anunciar às pessoas o que havia experimentado. Então, a gente percebe aqui uma clara transformação do evangelho em meramente algo espiritual, emocional, né? Por outro lado, a ala racionalista defendia a religião racional, né? E acabavam desprezando a importância espiritual, os efeitos, né, da importância espiritual nas emoções, né? Reforçando a ideia de que conhecimento público deve ser religiosamente neutro e autônomo, ou seja, o conhecimento público não deve ser misturado com os assuntos espirituais. E aqui a gente tem esse outro problema. Qual foi o resultado, então, da ala populista e dessa defesa de uma religião meramente emocional e particular? Não conseguiu responder aos desafios intelectuais do século XIX, principalmente aí com o darwinismo, né? Para essa ala não era interessante entrar nesses debates, não era interessante o cristão se envolver com esse tipo de questionamento, e isso acabou não conseguindo responder a esses desafios que exigiam uma reflexão, que exigiam realmente estudo, pesquisa, e que exigiam realmente um debate, né? Por outro lado, a ala racionalista, o resultado foi que tornou esse conhecimento público extremamente religiosamente neutro e autônomo de toda e qualquer influência espiritual, né? Então, não considerava misturar esses debates não considerava incluir nesses debates uma visão cristocêntrica, né? Uma visão espiritual a respeito dessas coisas. O Weber vai dar dois exemplos mais práticos de como isso se deu na prática. Por um lado, né, essa falta de uma visão mais holística, uma visão mais integral a respeito do evangelho, a respeito da relação do mundo, do andar superior com o andar inferior, e nas coisas espirituais com as coisas físicas. Essa falta dessa visão integral a respeito dessas coisas trouxe aí mais dois resultados que ele traz como exemplo para ilustrar. O primeiro na educação, né, mas como resultado da área racionalista, universidades que anteriormente eram consideradas cristãs ou que foram
fundadas, né, na base do cristianismo, tendo a teologia como algum estudo forte, né, e essencial, né, para a vida ali da universidade, a teologia acabou sendo empurrada para um departamento separado, ao invés de permitir que a teologia influenciasse toda a grade curricular da universidade como um todo. Ele traz exemplos aí nos Estados Unidos, como Harvard, Princeton, universidades famosas que foram criados, que tiveram o cristianismo ali na sua fundação, né, mas que ao decorrer do tempo e por causa dessa dicotomia acabaram separando, empurrando a teologia para um lugar, para um canto separado, sem permitir que ela continuasse influenciando a grade de todos os outros estudantes. Por outro lado, esse pensamento da religião, do cristianismo, como meramente uma experiência emocional e particular, trouxe outros resultados, como a associação de que a fé cristã é algo para pessoas mais sensíveis, né? Ou talvez uma mensagem mais que apele muito para o lado emocional e que seja mais atraente, principalmente para as mulheres. Aqui ele comenta que antes da Revolução Industrial, famílias trabalhavam conjuntamente em casa, os pais não estavam envolvidos na criação dos filhos, a Revolução Industrial levou o trabalho para fora de casa, os homens perderam o papel como educadores, a liderança moral e espiritual do lar passou a ser mais das mulheres, e a imagem das mulheres mais amorosas, sensíveis e piedosas as fez engajar-se em muitos movimentos reformistas aí no século XIX. E considerando que as mulheres perderam um pouco do espaço do papel produtivo, ele comenta aqui que houve essa associação das mulheres ficarem mais confinadas à esfera particular e, por isso, de certa forma, né, acabarem assimilando ou provocando essa associação entre a fé cristã e algo que fosse mais aceito apenas por pessoas mais sensíveis e mais emocionais. Então, qual que é o pensamento, né, do Weber a respeito disso, né? Diante desse problema, né, desses dois problemas, né, que a gente viu tanto de um lado quanto do outro, a nossa tendência, o segredo, né, para a gente vencer esse dualismo é basicamente a gente tentar encontrar um equilíbrio entre essas duas coisas, né, entre a religião como meramente algo racional e meramente emocional. O Weber vai falar que diante desse problema, o primeiro passo para recuperarmos o nosso lugar no debate público é justamente quebrarmos com essa dicotomia entre público e particular em nossa mente evangélica brasileira. A propósito, né, analisando esse cenário do evangelicalismo norte-americano, você consegue identificar alguma semelhança com o nosso contexto evangélico brasileiro? Né? E olhando para nós, né, em qual desses dois extremos nós estamos mais propensos a errar? Né? Considerando nós da Igreja Presbiteriana, em qual desses dois extremos nós estamos mais propensos a cair, como nós vimos, tanto a reformista quanto a racionalista e a populista possuem cosmovisões diferentes e pendem para um dos lados, né? Qual desses lados nós estamos mais propensos a errar? Considerando a primeira pergunta, né, do contexto norte-americano, é claro que a gente consegue identificar diversas semelhanças, até porque o contexto do evangelho no Brasil foi e é extremamente influenciado aí pelo contexto norte-americano, e nós nitidamente ou claramente conseguimos perceber grupos mais espirituais, no sentido de minimizar o evangelho, a conversão a algo meramente emocional e desprezarem a importância do aspecto material, físico. Como um grande exemplo disso, nós podemos
citar igrejas aí que, por exemplo, não recomendam a utilização de medicamentos, né? O que é algo totalmente inconcebível, né, para a fé cristã, né, que considera a importância de orarmos, né, e a confiança de que Deus pode exercer milagres, né, para estabelecimento de cura e estabelecimento da saúde, mas não despreza a importância de fazermos a nossa parte, procurando bons profissionais, bons médicos, e também seguindo recomendação médica, em alguns casos fazendo uso, é claro, de medicamentos que vão ajudar o nosso organismo a tratar de alguns sintomas, né? O próprio momento que a gente está vivendo, né, dessa crise da saúde pública, revela, nos faz refletir a respeito disso, né? E é claro que também, por outro lado, a gente facilmente também encontra aí grupos que valorizam extremamente a razão, né, e desprezam a importância da devoção, né, do aspecto emocional, do aspecto espiritual do evangelho e do cristianismo, né? Fica essa outra pergunta para reflexão. Seguindo, né, respondendo a essa pergunta que o Weber comentou, como recuperar então o nosso lugar no debate público, quando a gente fala o nosso lugar, o lugar do cristianismo, né, no debate público, né? E aqui a gente se depara com vários exemplos aí, né, de homens, assim como a gente já citou, o caso de José e Daniel, que temos estudado, homens de Deus que entenderam o seu papel de influência mesmo fora do ambiente eclesiástico, né? Olha só, homens que a gente tem como exemplo, que se a gente for parar para pensar, pouquíssimo trabalharam na igreja, né? Porque José foi levado muito cedo ainda para viver no Egito, né? Num ambiente totalmente averso ao cristianismo, mesmo ao Deus, né, do povo hebreu. Daniel também, que viveu fora aí. Então, muitos desses aí nem tiveram muito contato com o culto, com a igreja, e muitas vezes a gente não consegue conceber servir a Deus fora do ambiente eclesiástico, fora da igreja. Então, José, no exemplo de José, conquistou a confiança do Egito pela sua boa administração, pela sua excelência em administração. Claro que a gente vê a graça de Deus operando através da vida dele, também com esse dom de revelação de sonhos que Deus havia agraciado ele com isso. Jeremias ensinando o povo de Deus a cuidar de outras coisas além da esfera espiritual. A gente vê a referência aí de Jeremias 29, versículo 7. Daniel falando de injustiça e impiedade a um rei pagão como fundamento de sua ética, a gente vai estudar mais para frente no capítulo 4. João Batista aí em Lucas, no capítulo 3, de 18 a 20, a gente vê João Batista confrontando o rei por causa das suas impiedades, ou seja, denunciando a injustiça. Mais uma frase, né, tirada aí do livro: cristãos não podem restringir sua fé apenas à esfera da religião, mas toda a esfera da vida precisa ser moldada pela fé. E quando a gente traz esse exemplo para o nosso contexto, né, profissional, estudantil, né, trazendo um exemplo que ele traz, né, no livro, é o político, né, o cristão que se envolve com a política, ou que assume a sua vocação como político, criar um momento de oração, né, dentro da Câmara, dentro do ambiente político, é claro que é extremamente importante, mas o principal desafio do cristão, como exemplo da política, é levar, né, outros políticos a refletirem a respeito da realidade, a respeito da luz do cristianismo, né, tomando como base a luz do cristianismo, né, questionar, né, e tentar fazer as pessoas, desafiar as pessoas a pensar na política através de uma perspectiva mais bíblica. Assim também vale para qualquer outro caso, né, da nossa profissão. Um médico, ele não serve só a Deus
indo para o campo missionário, ou por mais que exerça sua profissão no campo no campo missionário, mas ele também serve e glorifica a Deus através da pesquisa, do conhecimento, né, descobrindo, né, novos tratamentos, novas curas, tratando, né, os seus pacientes não dessa forma que o mercado está muito acostumado a trabalhar, a atender com essa falta de atenção, com essa rapidez, mas dando uma devida atenção, revelando Cristo através do tratamento, através dos procedimentos, da atenção, e glorificando Cristo através disso. E aí a gente poderia ir para diversos outros exemplos de profissão, mas temos, e a própria fé reformada trouxe também esse aspecto, trouxe esse termo de vocação para fora do campo espiritual, meramente espiritual, mas trouxe esse termo de vocação também para o exercício da nossa profissão, até porque, se a gente for parar para pensar, todas as profissões, de uma maneira ou de outra, acabam contribuindo para o benefício do próximo, para o serviço ao próximo, para o amor ao próximo, né, para atendimento de alguma necessidade da comunidade, da sociedade, e é nisso, né, que os cristãos precisam se preocupar, se envolver e assumir, considerar, né, a sua profissão como um exercício de serviço a Deus, né? E por fim, já finalizando o nosso conteúdo, antes de trabalharmos também um último caso que ficou faltando, vale muito a pena refletirmos a respeito dessa visão aqui que o Weber nos traz no livro, né? Ainda respondendo essa pergunta de como recuperar o nosso lugar no debate público, ele traz uma ilustração muito interessante a respeito do engajamento dos cristãos com o mundo. De um lado, ele considera que muitos cristãos ainda vivem o cristianismo vivem no mundo como cristãos, como se fossem imigrantes, né? Os imigrantes, quando se mudam para um determinado país estrangeiro, geralmente eles vivem parte da vida ainda usando a sua língua materna, embora vivendo em um outro contexto, em um outro país, em uma outra nação, continuam na sua vida particular, ou às vezes dentro de casa, praticando ou usando a sua língua materna. Muitos acabam se unindo, né, acabam formando guetos, né, com outros imigrantes. A gente percebe, para quem estuda na UFO, consegue perceber muito disso, né, principalmente com imigrantes que vêm aí do continente africano, outros que vêm aqui a gente tem muitos imigrantes do continente africano, da América do Sul, né, aqui, latinos, né, e a gente percebe muito eles se agrupando, né, se juntando, almoçando junto e ainda formando esses grupos entre eles, né, e também esse fato de se adaptar nessa nova nação apenas para trabalhar ou para estudar, ou apenas para cumprir as obrigações básicas, mas continuam na sua própria casa comendo a sua própria comida, né, fazendo as comidas que eles já estão acostumados a comer, falando a sua própria língua, sem se misturar, sem assimilar os traços dessa nova cultura, desse novo jeito de viver, dessa nova nação que eles estão vivendo, né? Então, ele considera que muitos cristãos ainda vivem como imigrantes, né? Apesar de cristãos, né, no mundo, de viverem em um mundo totalmente distante de Deus, não tem não demonstram nenhum envolvimento com o mundo. E aí ele traça um outro perfil, que são os missionários. Esses aprendem a pensar conforme o ambiente, traduzindo a sua língua de fé para a sua língua de cultura, né? Conseguem se adaptar à sua cultura a fim de permear essa nova cultura com a mente de Cristo. Então esse é o grande, talvez a grande
diferença, que é essa capacidade do missionário de se adaptar a essa nova cultura, não ficar totalmente preso, né, confinado ali nos seus guetos, mas permear essa cultura com os valores do Evangelho, com os valores de Cristo, e, por fim, abrindo mão de alguns dos seus costumes a fim de ganhar pessoas com a mensagem do Evangelho. E a gente tem o exemplo de Paulo em 1 Coríntios 9, né, dos versículos 19 a 23. Então, o missionário é aquele que não fica restrito aos seus guetos, não fica restrito, não se blinda de toda e qualquer influência, também não assimila essa nova influência, mas não assimila a valores do mundo, mas ele consegue se adaptar a essa cultura, transforma a sua linguagem, o evangelicalês, né, e transforma a sua linguagem para se aproximar das pessoas. Muitas vezes a gente desenvolve, né, um vocabulário extremamente cristão que nem a gente não consegue nem debater ou conversar ou entender o pensamento, a reflexão das pessoas a respeito da vida, e isso nos distancia da nossa missão porque nos dificulta de transmitirmos o Evangelho de uma maneira que seja entendível, né, para essa cultura e para o mundo que nós estamos vivendo, né? O grande desafio aqui é realmente até que ponto, né, nós podemos nos adaptar a essa cultura sem assimilarmos os valores do mundo. Para isso, é claro, a gente precisa muito da orientação de Deus, do estudo da palavra, do conselho, né, de pessoas mais maduras na fé, para não cairmos, né, no perigo de nos adaptarmos tanto a ponto de tomarmos a forma do mundo, né, que aí já cai em outro problema aí de Romanos. Mas o perfil, né, do missionário é aquele mais próximo do perfil que Cristo espera de nós, e que Paulo tanto exercia, né, a ponto de se adaptar em alguns momentos, né, ou evitar algumas coisas que ele está acostumado a fazer, alguns costumes que ele está acostumado a fazer e que em alguns momentos não tem problema nenhum, mas a fim de ganhar a vida das pessoas para o Evangelho, né, a fim de transmitir o Evangelho de uma maneira mais clara, mais inteligível. E fica para reflexão, né, com quais dos dois grupos, né, que você mais se identifica, né, com o imigrante, aquele que se fecha nos seus guetos, nos seus clubes com evangélicos, só saem com evangélicos, só tem amigos evangélicos, né, se distancia totalmente, né, não exerce, não faz nenhuma adaptação, né, ou não transforma a sua comunicação, a sua linguagem para ganhar as pessoas a Cristo, ou com o perfil do missionário, né, esse que, ao mesmo tempo que não assimila os valores do mundo, está disposto, né, a se envolver, a se engajar, né, com pessoas que não conhecem a Cristo. Então, uma maneira talvez mais fácil para te ajudar a responder essas perguntas vai ser um exercício que você poderia depois fazer, fazendo 2 círculos, né? Se você tiver um papel, uma cartolina e post-its, talvez fique ainda mais fácil, mas num círculo menor, né? Coloque ali quais são os seus melhores amigos, aqueles com os quais você tem o costume de se confessar, de orar junto, de compartilhar as coisas mais íntimas da sua vida. Muitas vezes vão estar ali, claro, alguns familiares, né? E num círculo maior, coloque aqueles que você considera seus amigos, mas não tão próximos quanto a esses que você está acostumado a se confessar, a compartilhar coisas mais íntimas da sua vida, né? Se dentro desse círculo menor, né, a maioria desses amigos forem pessoas que não são cristãs ou não compartilham da mesma fé, talvez seja um pouco preocupante, né? Porque se você colocar a maioria de pessoas que não compartilham da mesma fé cristã, muito provavelmente pode ser perigoso, porque são esse grupo que exerce a maior influência na nossa vida, né? Então, muito cuidado para não estar sendo influenciado por esses amigos. Por outro lado, se nesse círculo menor você não colocou nenhuma
nenhuma pessoa que não é cristão, que não compartilha da mesma fé, talvez também possa ser perigoso, porque aí a gente talvez não estejamos exercendo a nossa influência na vida de pessoas, né, que poderiam conhecer o Evangelho através da nossa vida, da nossa amizade, do nosso relacionamento. Então, faça esse exercício, talvez te ajude a pensar um pouco a respeito disso, considerando aí quem são as nossas principais amizades. Finalizando aqui o conteúdo da nossa aula, não poderia deixar, né, de terminar esse capítulo sem trazer essa comparação que o Weber trouxe e que eu parafraseei aqui nessa frase. Ao invés de ser trancado no quarto dos fundos, a fé cristã deveria ser a fundação de toda a construção e permear toda a estrutura da casa. Ele comenta muito nas aulas que ele tem no YouTube a respeito de cosmovisão. Se você quiser, pode procurar depois. Cosmovisão Reformada, Heber Campos Júnior, você vai encontrar pelo menos aí umas 9 aulas que foram as que eu assisti, que vai trabalhar muito dos assuntos que a gente está debatendo. Ele traz essa ilustração várias vezes. Considera aqui no contexto do Evangelho no Brasil, considerando inclusive o catolicismo, tá? As pessoas têm a religião como algo que é trancado ali no quarto dos fundos. Ela não conhece muito bem, não sabe muito bem o que está ali, mas utiliza só para professar uma fé, ou quando alguém perguntar, ela tem alguma fé para dizer que segue, que é cristã, que é católica ou que é protestante, mas esse quarto dos fundos ele fica separado da casa, ele não tem influência nenhuma ali do que acontece ali dali para casa, não tem nenhuma influência no comportamento das pessoas. Essas pessoas não se preocupam, né, em viver uma vida santa, em buscar uma vida de santidade, em realmente viver de maneira coerente com a religião que ela professa, com o cristianismo, mas deixa ali guardadinho no quarto dos fundos, não sabe muito bem que ela está ali. De vez em quando chega no domingo, ela vai lá dar uma olhadinha, abre a porta, entra, vai na igreja, né, volta e vive a sua vida durante todos os outros dias da semana como se aquele quarto não existisse. Quando, na verdade, o cristianismo deveria ser não apenas um cômodo separado, exclusivo no fundo da casa, mas deveria ser parte de toda a fundação, né, de toda a construção, a base, né, de todo o edifício da casa, todo o fundamento de todos os cômodos da casa e permeando a sua vida em todas as suas escolhas, nas suas decisões, na escolha da sua profissão, na escolha dos seus amigos, na escolha do seu cônjuge, namorado, namorada, enfim, tudo do seu trabalho, né? Enfim, o cristianismo não deve ser meramente algo trancado num cômodo dos fundos, um quarto dos fundos de uma casa, mas deve permear toda a nossa vida, toda a fundação, toda a estrutura da casa. Ok? Pense sobre isso e vamos retomar um dos casos que ficou pendente. Na semana passada haviam 4 casos aqui, ficou pendente um dos casos para tratarmos hoje, e acredito que a gente pode aproveitar essa última parte aqui da aula para tratarmos sobre ele, né? E até inclusive debatermos um pouquinho a respeito da repercussão que a gente teve lá no grupo, né? E até porque esse assunto acaba esbarrando com outros assuntos, com outros temas. Bom, já trabalhamos os 3, o último caso é esse. Ana foi aprovada no concurso que estava estudando há alguns anos e, para comemorar, decidiu fazer uma festa em sua casa. Ela convidou alguns familiares e seus amigos mais próximos. Ao criar a playlist da festa, Ana se sentiu com receio de inserir músicas do mundo, música secular, e ficou extremamente preocupada com o que as suas amigas cristãs iriam pensar. Por isso, criou uma playlist apenas com músicas gospel, para evitar qualquer julgamento das suas amigas quanto ao tipo de música que ela gostava de ouvir. Como você avalia a atitude de Ana? O que você faria se estivesse no lugar dela?
Bom, é, quando a gente fala de engajamento com o mundo e de romper, né, com essa barreira, esse dualismo, né, entre sagrado, profano, santo e secular, naturalmente a gente acaba caindo em esse assunto do que é o escândalo ao irmão. Né? E foi justamente sobre esse o assunto que a gente acabou discutindo lá no grupo, que a Júlia levantou, né, para a gente debater. Sobre o escândalo com o irmão, recomendo muito que, caso você ainda não tenha assistido, assista ao vídeo sobre isso do canal Dois Dedos de Teologia, que ele faz uma abordagem extremamente, que eu considero extremamente coerente, né, bíblica, traz e trabalha com referências bíblicas e analisa muito casos de 1 Coríntios 8, se não me engano, Romanos 13, né? Vendo aquele vídeo a gente vai conseguir debater, mas não é o assunto. Aqui talvez é um assunto que a gente pode tratar com mais profundidade, né, nas nossas próximas aulas ou nos nossos próximos encontros, mas a questão aqui, quando a gente fala de engajamento e dessa dicotomia entre secular e profano, dando esse exemplo de ouvir música secular, o que a gente tem que considerar é que a música, como eu falei na hora passada, a música ela não tem, a gente não se fala de Jesus para uma música para ela se converter, né? Existem músicas compostas por autores cristãos e músicas compostas por autores não cristãos, mas nem por isso significa que as músicas não cristãs tenham necessariamente exerçam necessariamente uma influência negativa nas nossas vidas. Claro que seria bem estranho um cristão consumir, né, tipos de músicas que falam, o que tratam a relação é, entre pessoas ou de relacionamentos de maneira banal, que façam apologia ao uso de drogas, que contenham aí um conteúdo contrário ou oposto à fé cristã. Não consumir esse tipo de música realmente pode ser bem estranho para um cristão, é bem perigoso, né, para um cristão, até porque de fato não faz muito sentido, né? E aqui, nesse caso, é difícil a gente responder, é difícil dar uma, uma receita de bolo, né? Mas é interessante notar que se as amigas da Ana realmente não tenham maturidade para ouvir fé cristã e ou até que concordam com ela em que pode ouvir, que podemos ouvir música sem cristã, mas não tem essa segurança de que tudo bem, ela está fazendo uma coisa certa, não está desagradando a Deus, né? Então, nesse caso, a preocupação da Ana pode ser relevante, pode ser interessante, mas o fato é que ouvir música secular, desde que ela não tenha um conteúdo oposto à fé cristã, não tem nenhum respaldo bíblico para reprovar esse tipo, né, de prática. Paulo Rogério esteve com a gente aqui na igreja, na segunda igreja presbiteriana, no ano passado, e eu me lembro muito bem de um caso, né, de um congresso que eu participei com ele e que ele contou o quanto ele ficou emocionado num show, se eu não me engano, do artista Ivan Lins, né? Tamanha era a excelência daqueles músicos, tamanha era a dedicação com que aqueles músicos tinham, né? E eu tive uma experiência bastante parecida, né? Quando participei, eu tive a oportunidade de ir num show da Maria Rita, inclusive aqui em Uberlândia. Tamanha era a excelência que aqueles músicos tinham, o tanto que era visível, você vê através da música o quanto eles eram apaixonados, né, por aquilo que eles faziam e a excelência que eles colocavam. E para quem estuda música sabe o nível de dificuldade que é tocar samba, né, seja para o teclado, seja para o violão, seja para o baixo, seja para a bateria, para o vocal, enfim. Tamanha era a excelência, eu me lembro até hoje o quanto foi
especial ter contemplar, né, essa perfeição, essa excelência musical, um conjunto musical, mesmo que ele não seja cristão, lembrando que a fé reformada trouxe, né, essa herança da graça comum, não despreza, né, que o homem foi, durante a queda, claro, foi afetado em todos os sentidos, mas considera que apesar dessa queda e apesar do homem ser totalmente depravado, distante de Deus e incapaz de se voltar a Deus senão pela obra do Espírito Santo, o homem ainda tem alguns lampejos, né, alguns raios, algumas evidências de excelência, de criatividade, de algo da imagem de Deus, de algo criado, de fato criado por Deus, de algum dom, de alguma habilidade especial que é, claro, dotada, presenteada por Deus, né? Então, é claro que inclusive a Júlia colocou no comentário pessoas que talvez tiveram um histórico de vida, né, ou antes da conversão, ou uma construção de vida problemática a respeito com a música secular, ou com alguns ambientes. É claro que claro que seria prudente, é claro, evitar, prevenir, mas de fato, naturalmente em si não existe pecado. A Bíblia não tem nada que indique que seja pecado ou problemático o cristão ouvir ou consumir música secular. É claro que ela não, no caso dela não ter nenhum conteúdo contrário ou oposto à fé cristã. Mas a respeito do escândalo, eu recomendo, desse assunto do escândalo, de como um cristão pode escandalizar, o que significa um irmão escandalizar o outro, eu recomendo que vocês assistam ao vídeo e que a gente debata com mais profundidade a respeito disso nas próximas aulas, nos nossos próximos encontros. A questão aqui retomando um exemplo de conclusão da nossa aula, o exemplo aqui é que o cristianismo deve permear não toda a construção da nossa vida, a construção da nossa existência, e não ser apenas um quarto reservado num cômodo nos fundos da casa. Então, que a nossa oração, a aplicação que a gente tira, né, dessa aula para as nossas vidas é, de fato, orarmos a Deus e pedirmos, né, que a nossa visão seja, de fato, moldada, né, a nossa cosmovisão seja moldada pela Bíblia e pela revelação bíblica, e que Deus nos ajude a assumirmos mais um papel missionário, né, quando se trata do nosso engajamento com o mundo, e não um papel de imigrante, mas que a gente peça a Deus a sabedoria, a sensibilidade, né, o conhecimento, a intimidade necessária com Ele para assumirmos cada vez mais um papel de missionários e não apenas ficarmos nos blindando, né, de tudo aquilo, de todo contato com o mundo, mas aproveitarmos desse contato, dessa relação com o mundo de uma maneira mais bíblica, de uma maneira que a gente possa exercer a nossa influência na vida das pessoas, na sociedade, na cultura, e a testemunharmos a respeito do Evangelho na vida delas, a fim de atrair, de conquistar mais pessoas para Cristo, de pregar e de testemunhar e de cumprir a nossa missão, que é de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Que Deus nos conceda graça e misericórdia e força nessa missão tão complicada, né, um pouco complexa, às vezes difícil, mas o que nos conforta é saber que podemos confiar em Cristo, no poder da obra de Cristo, na companhia do Espírito Santo na nossa vida, seja no exercício, servindo a Deus na igreja ou fora da igreja. Que Deus nos abençoe e nos dê graça para cumprirmos a sua missão com excelência, para a honra e para a glória do nome dele. Que Deus te abençoe. Espero que esse estudo tenha, de fato, contribuído para a sua reflexão, para o seu devocional, para a sua vida com Deus, e que Deus possa nos abençoar muito através disso. Um grande abraço, boa semana, nos vemos na próxima aula.